Diversos advogados que representam os presos políticos do ministro Alexandre de Moraes se manifestaram em frente ao Supremo Tribunal Federal na data da última sessão da corte antes do recesso. A advogada Carolina Siebra e o advogado Ezequiel Silveira, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, denunciaram as violações de direitos humanos, irregularidades processuais e a prática de crimes pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O desembargador aposentado Sebastião Coelho disse: "Como hoje é o último dia antes do recesso, nós queremos dizer aos familiares dos presos e de todos aqueles que estão tendo sua liberdade cerceada que nós não desistiremos." O desembargador acrescentou: "Nós não vamos desistir do Brasil e não vamos desistir de continuar denunciando todas as arbitrariedades. Senhores ministros, vossas excelências vão para o vosso recesso, para a Europa, passear, mas a cada taça de vinho que os senhores tomarem, os senhores vão lembrar que o sangue dos brasileiros está escorrendo nos cárceres, dentro das casas das famílias, por conta das decisões de vossas excelências. E nós não vamos desistir do nosso país. Advogado que não tiver coragem de lutar e resistir, deve procurar outra profissão. Temos fé de que nós vamos vencer essa guerra. Estamos perdendo algumas batalhas, mas essa guerra será vencida em prol da liberdade em nosso país." Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, estamos hoje nessa tarde aqui em frente ao STF para nos manifestar, já que hoje é a última sessão plenária antes do recesso, contra as arbitrariedades que essa Suprema Corte tem promovido na sociedade brasileira. Nós fizemos um compromisso de não nos calar e sempre denunciar o que está acontecendo, seja as violações de direitos humanos, seja as nulidades e irregularidades processuais que estão sendo cometidas contra os réus do 8 de janeiro, inclusive a prática de crimes pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e nós continuaremos denunciando como fizemos, inclusive agora com repercussões internacionais. Essa semana nós já recebemos um ofício, a nação brasileira recebeu um ofício do Congresso americano questionando o ministro Alexandre de Moraes sobre violações de direitos humanos que estão acontecendo em relação a esses réus, e nós continuaremos denunciando essas situações para que isso não se repita mais. Nós não vamos parar de denunciar porque as pessoas presas injustamente, suas famílias, estão sofrendo por causa de decisões arbitrárias e abusivas, inclusive questionadas no parlamento brasileiro. Como hoje é o último dia antes do recesso, nós queremos dizer para os familiares dos presos, todos aqueles que estão tendo a sua liberdade cerceada, que nós não desistiremos. Essas faixas aqui representam o que nós pensamos sobre o que está acontecendo em nosso país. Então, nós vamos fazer essa divulgação. Aqui é uma pequena representação dos advogados, compreendemos aqueles que não puderam comparecer, mas nós não vamos desistir do Brasil e não vamos desistir de continuar denunciando todas as arbitrariedades. Os senhores ministros, vossas excelências, vão para o vosso recesso, para a Europa, passear, mas cada taça de vinho que os senhores tomarem, vocês vão lembrar que sangue de brasileiros estão correndo nos cárceres, dentro das casas das famílias, por conta das decisões de vossa excelência. E nós não vamos desistir do nosso país. Advogado que não tiver coragem de lutar, de resistir, deve procurar outra profissão. Tenhamos fé que nós vamos vencer essa guerra. Estamos perdendo algumas batalhas, mas essa guerra será vencida em prol da liberdade em nosso país. E foi falado também da falta de oportunidade, que muitas vezes as coisas não são faladas porque não tem a devida oportunidade. Zezinho, obrigado pela água. E nós estamos aqui hoje com uma oportunidade. E tendo a oportunidade de estar aqui no Senado Federal, eu não posso deixar de denunciar que nós temos neste país inquéritos secretos conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, onde as prerrogativas dos advogados são vilipendiadas desde março de 2019. Desde março de 2019, os advogados têm denunciado que não tem acesso à prova, que não tem acesso, a imprensa divulga que houve busca e apreensão, que alguém está preso, mas o advogado não tem acesso àquela decisão, à prova que deu subsídio para aquela decisão. Isso nada mais é do que um abuso de poder do Supremo Tribunal Federal. Então, esse abuso de poder foi caminhando. Nós temos o inquérito 4781, temos o inquérito 4874. Até onde nós vamos parar? Com um inquérito que não tem fim. Se fosse um juiz de primeira instância, Paulo Roque, estaria no Conselho Nacional de Justiça. Mas a quem recorrer? Se o abuso é praticado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro dá uma decisão e dessa decisão não pode ter recurso porque tem súmula proibindo. A quem recorrer? Só nos resta denunciar. E eu vou ser bem rápido para dizer que nós está se avizinhando, ilustre escritora,
um grande abuso que nós não podemos permitir. A advocacia brasileira não pode permitir. As primeiras alegações finais começam a ser feitas no inquérito daqueles lamentáveis e reprováveis fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro. Mas a advocacia brasileira não pode admitir que esse julgamento ocorra em sessão virtual. Esse julgamento haverá de ser feito em sessão pública, onde os senhores ministros corajosos, que são especialmente o ministro relator, tem se mostrado corajoso, abusando um pouco, mas corajoso, ele tem que ter a coragem, senhor ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência tem que ter a coragem de, naquele plenário que foi destruído e reconstruído, dizer, e sua imagem ficar gravada para a história, porque está condenando ou porque está absolvendo. Então eu quero trazer aqui, agradeço muito essa oportunidade de fazer esse alerta à advocacia brasileira, para que esse julgamento não ocorra a portas fechadas, não ocorra a portas fechadas, mas ocorra de público, para a pessoa lá do Piauí, lá de Alagoas, meu estado, ou do Amapá, ou do Mato Grosso do Sul, ou do Mato Grosso, possa assistir e ver a fisionomia de cada senhor e senhora ministra do Supremo Tribunal Federal ao proferir a sua decisão. Vamos nos unir nessa causa, porque é uma causa de todos nós. Dizer ao meu amigo preto, como eu também eu sou, que brinquei outro dia, fui numa homenagem do desembargador do Tribunal de Justiça, e ele brincou: Sebastião, você aposentou e a cota diminuiu, porque só temos 4 negros dos 48 do tribunal. Então recebo todos também a minha solidariedade. E para concluir, senadora, também é o dia do magistrado. Eu, como magistrado aposentado, não posso deixar de fazer o registro e a minha homenagem, até porque presidente da minha associação, o fui por 2 vezes aqui em Brasília, aos juízes, juízas de primeira e segunda instância, que nada tem a ver com essa justiça seletiva praticada pela Suprema Corte do país. Muito obrigado. Obrigada, doutor Sebastião.